Bom, agora nós teremos o professor Argos Simões. O professor Argos é doutor e mestre pela PUC, ele é agente fiscal de rendas e é juiz da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas. Falará sobre a análise da decisão do STF acerca do ressarcimento do ICMS-ST em operações realizadas com valor inferior à base presumida. Então, Argos, você tem 2 minutos. Eu não sabia que ia ter tanto tempo. Se eu soubesse, tinha trazido até mais slide. Tá bom. É 2 minutos. Não, então, eu vou rapidamente. Então, olha só. Obrigado pelo convite, professor Tatiana. Obrigado, Karen. Obrigado, colegas. Indo direto ao ponto. O problema que afeta, inclusive, a questão levantada pelo nosso querido professor Zé Eduardo, sobre antecipação e substituição tributária, é todo o problema de você cobrar antes aquilo que você não sabe que vai acontecer depois. Esse é todo o problema. E na verdade, para que não haja qualquer tipo de chamada injustiça, seja lá como você pensa tal da injustiça, mas de que uma troca de regime específico de substituição tributária, ou até de antecipação que se cobra, tem uma diferença, né? A substituição tributária, ela troca momento e pessoa. No caso da substituição tributária para frente, ela pega na figura do substituto, que deve suas operações próprias, ele fazer o recolhimento como se fosse o substituído, que é o último da cadeia, que realiza a última operação. Então, a substituição tributária ela troca momento e pessoa, antecipação no nosso caso, e substituto no lugar do substituído. E a antecipação é diferente, ela só troca momento. Não vejo nenhum problema de inconstitucionalidade numa antecipação, porque tudo tem que ficar ao redor da materialidade tributária, seja antes ou depois, contanto que, antecipando, eu não cobre mais do que o devido caso não fosse antecipado, como acontece também, me parece, na substituição tributária. O problema que nós temos aqui em São Paulo, que eu vejo, né, é o seguinte: nós temos a lei, artigo 28, não vou passar os slides, eu tinha trazido 18 slides, então não vai dar para falar em 2 minutos, e aí fica à disposição dos senhores depois, pode passar, tá? Não tem problema nenhum, mediante pagamento, que eu sou besta também, paga e passo. Mas, olha só, nós temos a legislação nossa, ela prescreve que nós devemos devolver o tributo quando não ocorrido o fato gerador lá na última operação do substituído, ou mesmo quando ele é a menor. A decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ela convalida essa segunda situação, dizendo, realmente, tem direito à restituição aquele cuja previsão anterior de valor foi a maior do que ele efetivamente realizado. Eu tive o cuidado de ler os fundamentos, achei muito interessante, né? Porque ele fala assim, olha, apesar da disposição da tipificação, ele fala assim, apesar da tipificação, você tem que levar em consideração o não confisco, você tem que levar em consideração a situação fática de não transformar esse regime de substituição tributária numa forma de aumentar a carga tributária. Não tem sentido, ela é só uma forma diferente, é uma forma de aumentar. Inclusive, é uma forma muito salutar, porque é uma economia de fiscalização, né? O professor Ângelo, que é especialista no assunto, sabe o que eu estou falando, economia para o Estado, né, em face dessa fiscalização, e até de combate à própria sonegação. Porque, em vez de você fiscalizar os barzinhos do Zé, né, lá no final, você pega a indústria de cerveja aqui, no começo. E aí, com ela, você vê toda a cadeia e acaba tributando. A nossa legislação, no artigo 66C da Lei 6374/89, ela prevê a restituição, só que ela coloca uma condição, desde que a base de cálculo seja feita de acordo com o caput do artigo 28. E no caput do artigo 28 está tudo nos slides, né? Acredite em mim, por favor, está tudo lá nos slides. No caput do artigo 28 está dizendo assim, a base de cálculo ela vai ser feita pelo Estado, orientada pelo Estado, ou com a anuência dele. Bom, acontece que o artigo 28A da nossa lei, ela dá a possibilidade de fazer base de cálculo só sendo programada pelo próprio contribuinte, em várias situações. Mas o requisito que se coloca para a restituição é de que a base de cálculo tenha sido feita pelo Estado com a anuência dele. Acontece que as situações reais, a base de cálculo não é feita pelo Estado nem com a anuência dele. Então, na prática, nós não devolvemos. A legislação prescreve, devolvo, mas se e não devolvemos. Eu busquei, Sallucci, se isso tinha algum problema de ilegalidade,
ou inconstitucionalidade. Né? Quem faz base de cálculo? 146 da Constituição, Lei Complementar. Lei Complementar 87/96, no seu artigo 8º, nos seus parágrafos, dá a possibilidade de se fazer isso com a anuência, a base de cálculo seja feita pelo Estado, com a anuência dele, e outras formas alternativas. A lei estadual paulista, ela utiliza esta possibilidade. Aí fica o seguinte, será que isso retira? Então, a grande pergunta, são várias perguntas, né? A grande pergunta é, então, qual é a eficácia da decisão do Supremo, que prescreveu que é inconstitucional você reter o tributo, me parece que é isso que ele está dizendo, numa situação em que o valor antecipadamente recolhido foi maior do que o valor efetivamente ocorrido, né, lá no final da cadeia. De que vale uma decisão dessa se a condição, a condição dada pelo Estado de São Paulo, de que a base de cálculo tem que ser feita pelo Estado, a anuência dele, acaba criando uma ineficácia técnica, um grande obstáculo, para quem quiser, até a não possibilidade de vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele não legisla, pelo menos não deveria legislar. E ele trata isso, ele fala, isso vale para os litígios já pendentes, isso que eu decido, e para aqueles posteriores. Então, ele não está falando dos fatos geradores ocorridos posteriormente, ele está falando dos casos colocados à proposta judicial posteriormente. Então, ele não está legislando. Então, tem duas possibilidades. E aí é gostoso, porque hoje está a PSDB com esse problema, então eu estou bem no meio. Tem duas possibilidades. Para aqueles que falam, não tem que restituir a decisão do Supremo Tribunal, ela não vai ter uma eficácia total aqui no Estado de São Paulo, a não ser que se cumpra aquilo que está no artigo 21, que está no artigo 66C da lei, que é só devolvo se a base de cálculo da substituição tributária ela for feita pelo Estado com a anuência dele. Para aqueles que pretendem a restituição, me parece que vão ter que entrar no judiciário, porque a imposição desse artigo, e engraçado, não botou 28, mas não botou 28A, porque o 28A daria a possibilidade que seria não feito só pelo Estado, né? A colocação desse artigo como obstáculo, ele retira toda a possibilidade prática de restituição nessa situação. E, por último, é interessante, né? Quando na fundamentação da decisão do Supremo, ele colocou uma coisa que nós, em discussão lá na PUC, na época do doutorado, nós tínhamos discutido, que é o seguinte, já teria que devolver bem antes nessa situação. Porque, olha só, mesmo como está na Constituição, quando não ocorrer o fato gerador, se você pensar o fato gerador como objeto, você tem várias facetas de olhar para esse objeto. A parte qualitativa é a materialidade dele, verbo e complemento. Tem um outro olhar, o olhar quantitativo, é quanto ele vale. Tem o olhar temporal e o olhar espacial. Então, quando você quantitativamente faz a menor, você está não realizando o fato gerador inicialmente proposto. Portanto, já estava na Constituição, não precisava dessa discussão toda. Né? É pena que o pessoal do Supremo não estava na aula nesse dia, só não batia tudo certinho. Então, desculpa falar rapidamente, mas é isso. Tá? Já foi 2 minutos? Tá bom. Tá bom, foi isso. Tá? Obrigado. Parabéns, Argos. Cumpriu mais que o tempo, sobrou tempo do... Não, o sinalizador ali para a Vanessa. O Argos é uma pessoa muito estudiosa, ele reflete muito sobre os assuntos e fala com muita clareza e simplicidade. Isso é importante. Passa bem o recado. Parabéns, Argos.